O RN no ar desta terça-feira está recebendo para uma entrevista ao vivo o presidente do Sindusco RN, Arnaldo Gaspar Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia, Kaline, bom dia, norte rio-grandense que estão nos vendo agora. Vamos começar falando de um programa que há algum tempo aqueceu bem o mercado da construção civil, que é o Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente sabe que 40% dos funcionários estão sendo demitidos por falta de repasses do governo federal. Existe uma perspectiva positiva dos construtores em relação a esse programa especificamente? Olha, Kaline, esse programa é fundamental. Esse programa foi muito importante para a construção civil. Esse programa, no meu modo de ver, devia ser prioritário do governo da presidenta Dilma, porque é a cara boa do governo, talvez seja o programa de mais alcance social com benefícios econômicos. Nós esperamos, o governo tem sinalizado que até agosto ele regularizaria os pagamentos. Os pagamentos desde outubro do ano passado, que eram feitos com 15 dias após as medições serem apresentadas, passaram a sofrer atrasos. Esses atrasos hoje giram em torno de 60 a 90 dias. Isso é muito pernicioso para as empresas. E muitos trabalhadores já perderam os seus postos de trabalho. Nós esperamos que o governo federal faça aquilo que se espera dele. Já que a gente está numa crise, governar é fazer escolhas. E que essa escolha do Minha Casa Minha Vida seja priorizada pelo governo federal, dado o alcance econômico e social do programa. Existe uma perspectiva de quanto é essa dívida que o governo tem com as construtoras? Com as construtoras, no Brasil inteiro essa dívida gira em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Tá? No Rio Grande do Norte essa dívida ela gira em torno de 28 a 30 milhões. Isso depende porque desde outubro o governo ele fez o atraso e aí ele vem pagando, mas não colocando em dia. Ele paga uma semana e aí as construtoras apresentam novas medições e esse passado nunca é zerado. Então as construtoras lidam com esse prejuízo desde outubro. E isso traz um grande custo para elas, custo esse que não foi previsto nas suas planilhas, em cima das quais elas foram contratadas, que é o custo financeiro dessa falta de pagamento. A gente sabe que hoje a gente vive realmente uma crise econômica, e o senhor falou também que acaba afetando essa crise na construção civil. Dá para a gente fazer um panorama de como está a construção civil aqui no estado do Rio Grande do Norte? A construção civil a gente tem que dividir ela em duas vertentes. A construção civil, obras públicas, e a construção civil, mercado imobiliário. Né? É claro que a construção civil ela não está descolada do resto da economia do país. Então a construção civil esse ano ela está mais devagar do que nos anos anteriores, assim como toda a economia. Por outro lado, a nossa pesquisa do mercado imobiliário tem mostrado que em Natal e na Grande Natal nós temos um mercado imobiliário ainda bastante forte, bastante pungente. Nós estamos vendendo em torno de 180 a 200 imóveis todo mês. Houve uma queda? Houve. Mas ainda é um mercado muito forte. O que nos preocupa, Kaline, nesta crise de agora, é a falta de perspectivas no futuro. Porque nós vimos nos últimos 6 meses das nossas pesquisas que praticamente não houve lançamentos novos em Natal e na Grande Natal. Então, quando nós começamos essa pesquisa há 2 anos, nós tínhamos 6.600 imóveis em estoque, em oferta. Hoje nós temos apenas 4.100. Então, isso nos projeta um futuro sem obras, porque faz 6 meses que nós não temos lançamentos. Então, a gente fica muito preocupado, não com a venda de hoje, a venda está acontecendo, mas a gente fica preocupado com o futuro. Porque se você não tem lançamento hoje, você não vai ter imóvel no futuro. Se você não tem imóvel no futuro com estoque caindo, você vai ter um aumento de preço. E você vai ter desemprego e um fraco rendimento da economia no futuro. Isso realmente nos preocupa.
E falando um pouquinho mais do mercado imobiliário, isso também afetaria no preço do imóvel final? Sem dúvida, porque hoje você ainda tem uma condição espetacular, dada pela crise, dada por Natal ter tido grandes empresas que lançaram ações em bolsa e construíram muito em Natal. Você tem hoje uma situação bastante atípica. Você tem um estoque que já não é tão grande, uma oferta de imóvel que já não é tão grande, mas um preço ainda muito competitivo. Os preços do metro quadrado em Natal estão entre os mais baratos do Nordeste. Mas essa situação, a partir do momento em que você não tem oferta de imóvel, a lei da oferta e da procura ela é soberana no mercado. Então é muito provável que nós tenhamos em Natal, no futuro, um aumento de preço. Por isso que eu acho que, mesmo com essas incertezas, é uma hora única ainda para se comprar imóvel. Porque mesmo os juros hoje da casa própria é o menor juros que nós temos no mercado. Você tem ainda prazos como nós nunca tivemos na história desse país e linhas de crédito. Com esses juros que, se não é tão baixo quanto há 2 anos, ainda é o mais baixo da economia. A gente pode dizer que o mercado da construção civil acaba sendo um termômetro para essa crise que a gente sabe que existe aqui no país hoje? Olha, eu não diria que é exatamente um termômetro, ela sofre reflexo, porque eu acho que a construção civil ainda está melhor do que outros setores no nosso país, infelizmente. Eu gostaria de dizer o contrário, que os outros setores estavam muito aquecidos e nós precisaríamos aquecer. Mas, infelizmente, eu não vejo isso. Eu acho que o nosso setor ainda é o destaque numa economia bastante debilitada. O senhor falou aí que faz uns 6 meses que não existem lançamentos aqui no nosso estado, mas uma das coisas que impedem também o construtor, não sei se impedem seria a palavra, mas que deixa o construtor receoso, seria a burocracia que existe ou a insegurança jurídica, a insegurança financeira do país? Sem dúvida. Isso são a insegurança jurídica, como o Cassiano falou aqui antes, a insegurança financeira, já que hoje, e aí no outro setor que eu falei no início, no setor de obras públicas, a gente depende completamente de repasses do governo federal. Isso é óbvio, cria uma insegurança, sim. Mas na parte da burocracia que você falou, nós estamos inclusive, por causa dessa falta de lançamentos, nós estamos inclusive pleiteando no Sinduscom uma audiência com o prefeito Carlos Eduardo para tentar sensibilizá-lo a prorrogar por mais 2 anos os alvarás de início de construção. Posto que o plano diretor não houve mudança nenhuma, a infraestrutura urbana em cima das quais aqueles alvarás foram dados não se deterioraram, ou em alguns casos até melhoraram, como o entorno da Arena das Dunas. Então não teria motivo para esses alvarás que foram emitidos perderem a validade. E num momento de crise como o que nós estamos, seria muito salutar que esses alvarás tivessem sua validade prorrogada por mais 2 anos. Isso faria com que, se não lançou nesses 6 meses que passou, o empresário não precisasse enfrentar novamente toda a burocracia de licenciamento, que, além da burocracia e do tempo, o custo. Então seria realmente uma medida que fortaleceria bastante o nosso mercado e as perspectivas para o futuro. Existe uma expectativa da volta na Câmara Municipal justamente da revisão do plano diretor aqui da cidade. Acaba sendo uma expectativa boa também para os construtores? Eu acho que mais do que para os construtores, Kaline, eu acho que a discussão do plano diretor, que é uma lei, ela é fundamental para a cidade. Ela é fundamental para você que está nos vendo. Essa discussão, nós no Sinduscom vamos tratar com muita altivez. Nós temos alertado que Natal é uma cidade que em 2007 aprovou um plano diretor para o século XXI com conceitos urbanísticos do século passado. E isso criou uma cidade horizontal, uma cidade dividida, uma cidade cercada e murada, porque o plano diretor de 2007 se baseou numa premissa de que o adensamento é pernicioso. Quando hoje as grandes cidades do primeiro mundo, as cidades que já passaram
por esse estágio de desenvolvimento que Natal passou, já sabem que adensar não é sinônimo de degradar o meio ambiente. Muito pelo contrário. Ok, então, presidente do Sinduscom, Arnaldo Gaspar Júnior, quero agradecer sua entrevista nesta manhã de terça-feira aqui no RNA. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kaline. Bom dia a todos. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia, obrigada.